E nós convidamos então o Bruno Siqueira. Não, Siqueira, eu gostei. Dois Bruno Siqueira, Bruno Aguiar. Convidamos o Bruno. O Bruno é um parceiro antigo. Eu não me lembro que ano que eu conheci o Bruno, mas nós nos conhecemos no Ceresp, né? Quando você era diretor de atendimento, não é isso? Deve ter sido 2015. 2015 ou 14, eu gosto. O Bruno trabalhava no Ceresp. A BAN está no sistema prisional desde 2009. Nós estamos fazendo 10 anos. Atuando nas 3 unidades prisionais. Ceresp, a PPACP, que significa Penitenciária Professora Areosvaldo Santos Pires, e a PGE, que significa Penitenciária José Edson Cavalieri. São 2 penitenciárias e o Ceresp. E o Bruno, então, trabalhou no Ceresp e depois foi para a PPACP. Resumindo algo muito importante, o que a BAN aprendeu, né? Não só nas unidades prisionais, em vários locais. Quando troca o parceiro, quando troca o diretor, mas também quando troca o parceiro, porque nem sempre o nosso parceiro é o diretor, parceiro a gente chama daquele que compreende a proposta da BAN e ajuda para que a BAN trabalhe lá dentro. Quando troca o diretor e também quando troca o parceiro, a gente começa tudo de novo. Tá? Por quê? Porque mudam as lógicas e muda a negociação. Então, toda vez que troca diretor de unidade, a gente já sabe que nós vamos recomeçar. Pode mudar as regras, pode mudar o que pode, o que não pode, o que é possível, o que não é. E a gente luta muito, claro, para tentar negociar com as unidades. Então, quando o Bruno foi para a PPACP, eu nunca falei isso para você, mas a PPACP durante um tempo foi uma das unidades que a gente teve mais dificuldade. Por isso, por uma questão mesmo de dificuldade de afinidade com a gestão. Né? A gente busca, mesmo quando fica quase impossível, continuar. E a banho-maria esperando as oportunidades para aprofundar. Quando você vai para a PACP, como a gente já te conhecia da Ceresp, opa, vamos acelerar agora que vai dar para acelerar. Então, eu acho que a gente vive na PACP um momento muito bom, que na verdade nos inspirou na PGEC. Ou seja, a acelerada na PACP acabou puxando a PGEC junto, porque a gente teve mais coragem de ousar na PGEC. Porque a gente ficava muito ainda dentro da caixinha. E a possibilidade de sair da caixa em uma unidade levou também a sair da outra. Então, é com alegria que a gente recebe aqui. Acho que os coordenadores da BAN deveriam já te conhecer. Isso é importante, porque é um parceiro importante, chave para nós. Um parceiro que a gente percebe que as grandes parcerias elas se mostram quando a gente vai além do projeto. Começa a surgir uma amizade, porque há uma coincidência de valores. Né? Então, com alegria que a gente convida aqui, né, o Bruno que vai fazer a apresentação para a gente hoje. Qual é o tema dele especificamente? Sistema prisional e violência. Sistema prisional e violência. Bem-vindo, fica à vontade. Vocês se importam de falar sentado? Cara, tem mais gente aqui atrás, eu vou ficar aqui em pé. Se eu cansar, eu puxo a cadeira. Não, se eu cansar, eu puxo a cadeira. Gente, eu vou começar a falar com vocês. Obrigado. Pode ter certeza que essa receptividade que eu tenho a vocês é fruto do trabalho de vocês. A gente passa a confiar justamente porque a gente passa a reconhecer a qualidade do trabalho e a importância do trabalho que vocês fazem conosco lá. Eu lembrei que não foi em 2014, não, foi antes. Eu assumi a direção em 2012, só que vocês já estavam lá. E até então não houve a necessidade de eu intervir, porque o trabalho continuou, estava tranquilo, só que a gente teve a troca do diretor-geral do Ceresp. Aí com a troca do diretor-geral do Ceresp, eu passei a aparecer nessa lida direta com vocês, justamente porque quando mudou a gestão, vocês precisavam de alguém como referência para poder continuar o serviço no Ceresp. Então, foi em 2014 que a gente se falou, mas com a BAN, se eu não me engano, acho que com a Isabela, que era antes a psicóloga. Era Isabela? Isabela não, peraí. Não, Isabela era psicóloga do Ceresp. Psicóloga do Ceresp. A Cida e a Adriana. Adriana foi vocês, a Isabela era psicóloga do Ceresp. Mas, só para poder atualizá-los, como vocês todos sabem, siglas, né? PGEC, PCP, Ceresp. O Ceresp é o Centro de Manejamento do Sistema Prisional, Juiz de Fora, onde, em tese, a gente tem os presos provisórios que estão aguardando condenação
condenação ou aguardando uma avaliação inicial do juiz para poder ver se eles podem responder em liberdade enquanto não são condenados. Então, o CERESP, a princípio, deveria ser um local onde a gente teria apenas presos provisórios. Lá foi construído para 232 presos, foi ampliado para 330 e hoje eles estão com uma população carcerária média de 1.100 presos. Quando eu saí de lá para Ari Osvaldo, eles tinham em média 250 a 300 presos condenados aguardando vaga na Ari Osvaldo Campos Pires, cerca de 50 a 60 aguardando vaga na penitenciária José Edson Cavalieri. Qual é a diferença entre essas duas unidades? A Ari Osvaldo Campos Pires ela foi criada para presos do regime fechado, tá? E a penitenciária José Edson Cavalieri para presos do regime semiaberto. Qual é a diferença desses regimes? Regime fechado, o sujeito fica trancado, ele não pode ter nenhum tipo de contato com o meio externo, a não ser através dos seus visitantes. Tá? E aí a gente recebe os visitantes de forma quinzenal no Juiz de Fora. Visita sempre aos sábados e domingos, a gente tem esse contato que é extremamente importante para o estreitamento de vínculos familiares. Muitas das vezes o sujeito que estava inserido na criminalidade não tinha nenhum tipo de contato com a sua família. A gente vê casos de mães que tinham o filho no vício, muitas das vezes achando mais interessante que para o filho evitar o contato com a droga que ele permaneça preso do que em liberdade. Então, muitas das vezes o estreitamento de vínculo familiar com a família acontece só depois que o sujeito é preso, efetivamente. Aí, para poder continuar na diferenciação de uma unidade para outra, na Ari Osvaldo Campos Pires, só esses presos do regime fechado. Quando o sujeito consegue a progressão para o regime semiaberto, prevista pela Lei de Execução Penal, ele passa a ter direitos a 5 saídas de 7 dias por ano. E ele tem direito a essa progressão depois de cumprir 1/6 da pena, se ele for primário, ou 1/4 da pena, se ele for incidente. E no caso dos crimes hediondos, 2/5 para presos primários e 3/5 para presos incidentes. E essas saídas de 5 saídas de 7 dias por ano, elas se renovam anualmente. E aí é o momento que eles têm para poder ver se eles merecem a confiança da justiça. Se o sujeito não volta de uma saída temporária dessa, o regime dele é regredido para o regime fechado e ele volta para a penitenciária de Osvaldo Campos Pires ou para o CERESP de Juiz de Fora para poder aguardar a vaga dele. Se ele comete um novo crime, ele volta para o CERESP como preso provisório para aguardar o julgamento e, se ele for condenado, vai ser somado isso à pena dele anterior. A Ari Osvaldo Campos Pires, o CERESP foi construído para 232, está com 1.100, a Ari Osvaldo Campos Pires foi construída para 396. Quando eu assumi a unidade, tinham 750 homens, entre 750 e 780 homens, e tínhamos 160 mulheres. As mulheres desceram para a penitenciária José Edson Cavalieri, onde foi construído um anexo feminino, em que a ABAN também está atuando através de um projeto de artes plásticas, né? Essas mulheres desceram, e com isso a gente passou a conseguir ofertar mais vagas para presos condenados no CERESP de Juiz de Fora. Se é que eu posso falar de vagas, né? Porque se lá foi construído para 396 e já tinha 750, 780 homens, eu não estou falando de vaga. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma divisão de responsabilidade. Se o CERESP foi feito para presos condenados, nada mais justo do que ele fique apenas com os presos provisórios. Se o CERESP foi construído para presos provisórios, nada mais justo do que ele permaneça apenas com os presos provisórios. E aí, desde o início de minha gestão, a gente estabeleceu como meta que a gente passaria a receber todos os presos condenados, independente de a gente estar dentro ou não do limite de vagas. Não seria justo fazer com que o CERESP ficasse com 1.400, 1.500 presos e nós com apenas 750. Então, hoje, a Ari Osvaldo Campos Pires está chegando aos 970 presos, o CERESP está com 1.100 e não tem nenhum preso condenado. A gente recebeu todos. Todos estão hoje dentro da penitenciária de Osvaldo Campos Pires. Hoje a gente recebeu 15. Então recebemos os últimos 15 condenados. Vão chegar as condenações, semana que vem deve ter mais alguma condenação que vai chegar lá no CERESP e a gente vai receber o restante desses presos. Com relação às atividades que a gente oferta para esses acautelados lá dentro, a primeira e mais importante que vocês ouvem muito falar, e principalmente em tempos de Bolsonaro, que o preso tem que trabalhar, que ele não deve ficar lá dentro sem fazer nada, trancado, que é importante que ele trabalhe, para ele poder pagar o que ele fez à sociedade. A gente ouve muito isso. Mas a realidade é completamente diferente. Se a gente tem que
ofertar segurança para poder fazer com que o sujeito permaneça preso, quando não aconteçam fugas, como que a gente vai colocar 1000 presos para trabalhar? Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Principalmente na realidade de deficiência financeira em que o Estado se encontra atualmente. Então a gente vem selecionando parceiros para poder criar parcerias público-privadas em que a gente forneça oportunidade de trabalho para os presos lá dentro, em que tanto os parceiros, os empresários ganhem quanto os próprios presos. A lei de execução penal, ela estabelece que o trabalho do preso não vai se reger pela CLT. Né? Então, o preso, a empresa ofertando trabalho para o preso, não teria encargos trabalhistas. Então, a lei de execução penal prevê o pagamento de 3/4 do salário mínimo e pronto, mais nada. Quando ele pega a água, ele já falou algo que me chamou muita atenção, porque olha o absurdo da lei de execução penal. Se eu abrir uma empresa e fechar uma parceria com o presídio, eu posso abrir essa empresa lá dentro, eu não preciso pagar férias, 13º, não preciso pagar nada para esse preso. Eu posso demitir a hora que eu quiser, sem nenhuma justificativa. Tá? E eu não pago lá dentro aluguel, eu pago uma taxa única, eu não pago luz, né? Uma taxa única. Paga luz. Eu pago luz eu pago. Mas o meu aluguel é uma taxa que eu pago, né? Não tem nada. Não tem nada. Então eu não pago aluguel. Então eu tenho uma estrutura em que eu pago só luz, não pago IPTU, não pago aluguel. E o meu encargo dos presos é simplesmente um valor que eu tenho que depositar por mês. Não tem problema trabalhista, não tem nada. E eles têm regressão no tempo. Sim. Tem dias trabalhados no dia e esse dinheiro, vamos dizer que eu paguei lá, qual valor que eu tenho que pagar por preso? 3/4 do salário. Esses 3/4 vão para o preso? Não conta ou não? Vão para o preso. E ele Eu só vou te explicar. É o seguinte, a grande questão que se discute é se o preso fosse ter a carteira assinada e ter os mesmos benefícios da CLT, o empresário iria levar emprego para ele. Então, infelizmente, o meio que se tem de proporcionar o mínimo de qualificação para os acautelados e também trabalho para eles é esse. E você pode ter certeza, eles não estão preocupados com o salário. Eles estão preocupados em trabalhar, em ficar fora da cela, em quem sabe aprender uma profissão e principalmente com a remissão de pena. Então, cada 3 dias que eles trabalham, um dia menos na pena. Então, eles não estão preocupados com esses 3/4 salários mínimos, se eles vão receber ou não. Eles estão preocupados que se eles trabalharem um mês inteiro, eles vão ter 10 dias na pena de pena feita boa. Será que se, eu estou falando que nós vamos criar isso, não importa. Será que se eu crio uma atividade de trabalho voluntário lá dentro, eles aceitariam? Já tem. Voluntário? Tem. Quais são as atividades de trabalho voluntário? Manutenção, limpeza, parte hidráulica, bombeiro, isso tem lá dentro já. E isso eles ganham remissão de Eles mesa. ganham só a remissão de Só que não ganham salário, não tem salário. Tá. E aí a gente entrando nessa linha, por que é importante essa participação do empresariado? E por que é importante fomentar isso? Já que o Estado não tem meios de apresentar trabalho para todos os acautelados, não tem meio de qualificar os acautelados que lá estão, para quando eles saírem da unidade, eles terem uma profissão, por que não tentar fomentar o empresariado a fornecer postos de trabalho para eles aprenderem uma profissão, terem isso para colocar no currículo deles, alguns empresários emitirem algum tipo de certificação, como é o caso das empresas que hoje trabalham na parte de costura. Então a gente já tem curso certificado de costura, então o sujeito que sai dele, ele sai com essa certificação. Então é um meio que se encontrou, o legislador encontrou através da lei de execução penal, para fomentar, porque o Estado não quer deixar de arrecadar. Né? A primeira possibilidade que se pensaria seria em dar algum tipo de desconto em imposto para o empresário que dá emprego para preso. Tem projeto de lei nesse sentido, mas o Estado não quer isso, porque o Estado vai deixar de ganhar. O que o Estado quer é fomentar de outra forma, de uma forma que ele não deixe de arrecadar. E aí a forma que se encontrou foi através do que se discute muito, se é justo, se não é, se é humano, se não é humano, mas é o que temos no momento. Dentro do CRF Juiz de Fora a gente tem a malharia comum em efetivo funcionamento, então eles ficam lá com um quantitativo médio de 40 presos trabalhando, já chegou aos 80 presos, depois reduziu para 60 e veio essa crise, eles estão ficando hoje no teto de 40 presos. Hoje tem uma parceria uma empresa que chama Iambiental,
que também emprega presos lá dentro, que eles mexem com lixo eletrônico. Então os presos do CERESP estão fazendo essa separação dessa sucata eletrônica para reutilização. Tem a MES Luxo, que também está dando emprego, eles mexem muito com licitação do Exército, da Aeronáutica, então tem esses presos trabalhando lá dentro do CERESP. Na Aerosol Campos Pires, a gente já começou com a Hiperol, que é uma empresa que fabrica sacos plásticos. Então, se vocês forem no Bahamas, vocês vão ver que as sacolinhas do Bahamas está escrito Hiperol na lateral. Não sei se as mais recentes estão, mas nas anteriores estavam. Vem os sacos plásticos da Hiperol também. Então, a gente vai estar iniciando agora com 2 turnos de presos trabalhando. Então, e a ideia é que, se der certo, a gente tenha 3 turnos de presos trabalhando. 24 horas, né, 3 turnos de 8 horas. A gente tem a MES Icam, que também fabrica meias lá dentro da unidade. Temos o Denlume, vocês já devem ter visto o pessoal de cinza na rua, é o pessoal do sistema prisional que está fazendo limpeza, também recebendo 3/4 do salário mínimo. Só que aí é chefe, né? Agora o Denlume já está na casa do Bernardo. E aos poucos está passando o pessoal para a tornozeleira. E aí esses 3/4 do salário mínimo, além de ser pouco, ainda é dividido em 3 partes. Essa parte vai uma parte para ressarcimento ao Estado, tá? Outra parte para constituir o pecúlio, para quando o preso sair ele receber esse dinheiro todo de uma vez só, e outra parte para ele poder receber naquele momento. Ele pode usar, se a unidade permitir que ele faça compras, ou repassar isso para a família dele, caso a família dele tenha necessidade de algum tipo de auxílio financeiro. E aí a gente entra na questão que eu acho importante eu tocar, do auxílio reclusão. Que às vezes a gente vê lá no Facebook, né, na internet, falando que é um absurdo, que hoje se recebe 1.000 presos por filho quando o sujeito está preso, que compensa mais ser preso do que trabalhar, que o governo quer sustentar o preso, que tem preso que ganha 5 mil reais por mês. É tudo mentira, não é nada desse jeito. O auxílio reclusão hoje ele é pago por preso que antes de ser preso estava trabalhando com carteira assinada e com um teto salarial, que, se eu não me engano, hoje está na casa dos R$ 1.100. Então, o sujeito que estava trabalhando com carteira assinada, com até R$ 1.100 por mês, se ele tiver dependentes, então, se ele não tiver dependente, ele não fica com dinheiro. Se ele tiver dependentes, a unidade emite uma certidão para pagamento de auxílio e reclusão, e aí a família consegue ir no INSS e receber. Então, isso é como se fosse um auxílio doença, que o sujeito que estava trabalhando, se acontecer alguma coisa com ele, vai receber durante um determinado período. Quem não estava trabalhando recebe auxílio doença? Não recebe. O auxílio doença é de acordo com a quantidade de filhos que a pessoa tem? Não é. Então, a mesma coisa no caso do auxílio reclusão. Se o cara tiver 10 filhos com 10 mulheres diferentes, elas vão ter que se virar para dividir essa viagem. Ele não vai ser cada uma recebendo R$ 1.000 por mês, não. Então, tudo que se vê em Facebook, em Instagram, criticando, falando que o auxílio reclusão é um absurdo, não tem nada disso. E uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente tem no Brasil uma justiça que é extremamente lenta, que às vezes o sujeito só é condenado depois que ele já efetivamente cumpriu a pena. A gente tem muitos casos até de Maria da Penha, que o sujeito às vezes é condenado a 1 ano e fica 2 anos aguardando o julgamento. E tem casos que o sujeito fica 1 ano e meio preso aguardando o julgamento e é solto, é absolvido. E aí, esse sujeito, é justo a família dele ter ficado sem R$ 1 enquanto ele aguardava essa condenação? Então a gente tem que criar leis para proteger os justos. Então, esse auxílio reclusão, ele existe para poder preservar os direitos e a dignidade da família de quem cometeu o crime. Não é para preservar os direitos e a dignidade de quem cometeu o crime, não. Porque a família não tem que cumprir pena junto com o preso, não. Então, apesar de ser isso que a gente vê, né? Na realidade, principalmente no caso das esposas e filhos, né, que vão visitar, eles acabam cumprindo pena junto com os acautelados. Né? A gente estava até falando isso agora na outra sala. Quando a mulher é presa, ninguém vai visitar. A mulher cumpre pena sozinha. Mas quando o homem é preso, a esposa está lá visitando, os filhos estão lá visitando, a mãe está presente, o pai está presente, está todo mundo lá. Então a família cumpre pena junto com ele. Então nada mais justo do que a gente ter um benefício para esses familiares não sofrerem tanto. Tem tempo limite? Não. Não. Inclusive, depois de condenado, o sujeito continua recebendo. Só se ele passar a exercer alguma atividade remunerada com interrompe. Aí, às vezes, a gente tem que. Às vezes, a gente até aconselha por isso, não trabalhar em atividade remunerada para não suspender o recebimento. Ô, Bruno, só para não ficar muito distante, você tem um número de porcentagem que essas empresas em Juiz de Fora fazem o trabalho dentro de
de elas aproveitarem essas pessoas depois que elas cumpriram a pena? Vocês têm dados disso? Então, a gente, é muito triste a gente falar disso, a gente tem um desinteresse da população carcerária. Muitas das vezes um sujeito que no crime consegue ganhar R$5.000 por mês, ele não vai querer trabalhar ganhando um salário mínimo. Então a gente esbarra nisso. Tem uma situação que serve até de piada, tá brincando hoje com o dono da Interrol, que ele ri de mim, de um emprego que eu arrumei com um preso do CRS, aí como ele não tinha como chegar lá na Interrol, eu dei o dinheiro da passagem para ele ir para lá. Ele até ontem não chegou lá. Então, não bastando ele ter me feito de bobo correndo atrás do emprego, ele ainda roubou meu dinheiro, que era do ônibus, né? Para ele poder ir para lá. Então, ele ainda ficou com esse dinheiro. Então, eles muitas das vezes não estão interessados. Então, tem duas situações. A sociedade talvez não dê a eles a oportunidade, mas eles que também não querem as oportunidades que a sociedade dá. Então, assim, é um percentual ínfimo. Essa empresa que começou essa parceria com a gente lá em Interrol, eles têm potencial para absorver uma quantidade absurda de mão de obra. Mas pergunta se o sujeito ia trabalhar no plantão de 12 por 36 ganhando R$1.100 por mês. Nem Não, dentro da unidade, sim. Ela está perguntando depois que o sujeito saiu, depois que ele recebeu o alvará de soltura. E aí a gente entra num assunto que eu acho que é interessante a gente tocar, que é o conceito de ressocialização. Hoje, a gente fala muito que a ressocialização no Brasil não funciona plenamente, né? E de fato, a gente tem pontos que são muito contestáveis. Como que a gente vai conseguir proporcionar uma ressocialização plena numa comunidade prisional que está superlotada? Isso é muito difícil. Apesar de que, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, os presídios de Minas Gerais ainda são modelo, se comparados às outras unidades do país. Renato, que roda o Brasil inteiro, ele deve saber disso, né? Até 2 anos atrás, a gente estava falando de presos em container no Espírito Santo. Dentro de carro. Dentro de caminhão, algemado no corrimão da porta da delegacia. Ficar 2 meses dentro de um caminhão, sol, você ali. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de presos que estão cortando cabeça um do outro aqui no Pará, que durante a transferência eles estão matando um ao outro dentro do caminhão. Então, esse tipo de coisa é muito raro em Minas Gerais. A gente tem muita preocupação com a segurança dos internos. A gente se preocupa em isolar os que têm problemas de convívio, a gente tem seguro, a gente separa por pavilhão. Se o preso fala que ele tem um problema, que ele não pode permanecer na cela, a gente procura retirar ele do local o mais rápido possível. A gente tem técnicos que prestam atendimento aos internos. Hoje, dentro de todas as unidades de fora, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem enfermeiro, a gente tem dentista, a gente tem psicólogo, a gente tem médico, a gente tem psiquiatra. Eu falo com vocês com conhecimento de causa que o sujeito que está preso dentro de uma unidade prisional, apesar da superlotação, apesar das dificuldades que ele enfrenta, ele tem um atendimento muito mais pleno do que quem está aqui no Juiz de Fora se sujeito ao SUS. Vocês não têm a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Ele consegue marcar uma consulta com facilidade. E ainda que a gente tenha que levar o preso passando mal correndo para a HPS, ele passa na frente de todo mundo que está na fila. Justamente por motivo de segurança, para evitar que ele fuja e porque todo mundo fica com medo ali quando vê aquela fila vermelha. A verdade é essa. Então, Minas Gerais ainda está muito à frente de outros estados. Temos estados que estão melhor do que Minas, mas Minas Gerais ainda está muito à frente. Mas, apesar disso tudo, apesar da gente fornecer todo tipo de atendimento, acompanhamento psicológico, assistente social, para fazer esse tratamento de clínicos, antes de qualquer coisa, é preciso que o sujeito queira ser ressocializado. Se ele não quiser ser ressocializado, não adianta a gente fazer nada, a gente não vai resolver o problema dele. Então, ele tem que estar aberto a isso, ele tem que estar disposto a isso. Entendeu? Não adianta a gente fazer uma parceria com a ABAN para poder a Luciana ficar lá com eles, fazendo todo tipo de intervenção, tentando sensibilizá-los, se aquilo ali entrar no ouvido dele e sair no outro. Ela é uma parceira que trabalha com a sensibilização. Né? Ela procura o tempo todo provocar no indivíduo um auto-reconhecimento, fazer com que o sujeito veja que aquilo que ele fez foi errado e fazer com que ele tente ver um novo caminho para ele. Mas se ele não quiser, não adianta. Eu queria falar 2 coisas. Eu queria ficar um pouquinho na ressocialização, porque é o que a ABAN mais contribui dentro do centro prisional. Você já leu o livro chamado Prisões Não Convencemos? Eu até te convidaria
tem. Ele é um cara chamado Evelyn Goffman. Goffman foi um pensador da psicologia sobre a lógica do que um sistema causa no sujeito. Então ele analisa prisões, manicômios e conventos na década de 60, tentando entender quais eram as lógicas não estruturais, mas de regras, de rotinas, que impactavam diretamente no sujeito. O livro abriu minha cabeça como diretor de saúde de idosos, que eu fui repensar os pequenos detalhes do dia a dia que faziam a diferença na humanização e na ressocialização. Mas, baseado em Goffman, eu diria o seguinte, estou te perguntando, para o leigo, ele olha assim, uma coisa que atrapalha a ressocialização é a falta de recurso, porque pela estrutura limitada, pela superlotação, então isso impossibilita ou atrapalha a ressocialização. Goffman vai mostrar que existem muitas coisas possíveis de serem feitas que impactam a ressocialização que você não precisa de um real para fazer. E por que eu estou te fazendo essa provocação? Porque quando eu comparo as 3 unidades prisionais que a gente trabalha, eu vejo você na PPACT fazendo diversas ações sutis de ressocialização Sem um real. E eu acho que é muito importante chamar a atenção de você para isso, no sentido até de valorizar e você perceber quanto mais possivelmente você consegue fazer sem real, mas que faz a diferença no nível de pressão que eles sofrem, na capacidade de abstração, na capacidade de se sentir no local menos pressionado, menos coagido. Então, desde o laguinho até um monte de outras questões que você fez e que a ABANS tem contribuído, e que acho que pode até contribuir mais pela capacidade de abertura que você tem, mas para mim isso contribui para a ressocialização. Essa é a pergunta 1. A 2 é o seguinte, eu queria que você comentasse, mas a 2 é muito difícil falar em poucas palavras, mas na minha visão, eu não estou aqui para defender o preso, por um lado, mas por outro lado eu preciso dizer que o preso ele é resultado do meio em que ele nasceu. Sim, não é ele não, o meio que nasceu. Isso aí. E ele é também vítima de uma lógica. E onde eu quero chegar com essa afirmação? De que quando ele sai do sistema prisional, ele é muito, algumas vezes, melhor acolhido, e estou falando de palavra acolhida mesmo, aonde vai oferecer para ele novos crimes. Acolhida, não é só uma questão de grana. Pesa a grana? Pesa, eu vou ganhar 5 mil reais no local, no outro 1.100. Mas pesa também a própria acolhida, de confiar, de dar chance, de dar oportunidade. Acho que nós, enquanto sociedade, temos uma parcela muito grande de responsabilidade nessa dificuldade da ressocialização na saída do sistema. Sim. E não apenas como sociedade, mas também enquanto governo, porque a própria lei de execução penal, na verdade, ela é cumprida porque é conveniente. Não é conveniente, ele simplesmente ignora. A lei de execução penal, ela trata de todo sujeito que entra em contato com o meio externo, é colocado em liberdade, ele tem que ter o apoio do governo, do Estado. O apoio ao egresso. Ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que ter uma casa de acolhida se ele não tiver para onde ir. Então a gente entra numa situação limite de que o sujeito que saiu de alvará, ele tem que fazer um assalto porque senão não tem dinheiro para pegar ônibus para ir para casa. Então a coisa vai até além. Às vezes, antes mesmo da acolhida lá no mundo do crime, ele já cometeu o crime para conseguir chegar em casa. Tá? Mas voltando à primeira situação da ressocialização sem investimento de verbas, a gente tem sim essas oportunidades, mas muitas das vezes a gente tem que puxar muito pelo lado da sensibilização. E aí essa questão de tirar a pressão é uma coisa que a gente vem fazendo dentro da Neosvolta com os PIBs. Eu não tenho como, por exemplo, fazer grandes intervenções dentro da cela do sujeito, porque eles mesmos destroem o ambiente em que eles estão. Mas a gente vem procurando tornar a unidade prisional como um todo um ambiente um pouco mais agradável, de modo a fazer com que a família se sinta um pouco melhor quando visitar o sujeito, e de modo a criar, ainda que sejam coisas que, assim, os funcionários que estão ali, eles questionam muito. Mas para que isso? Para o preso ter o que fazer. O indivíduo em privação de liberdade tem alguma coisa para ele fazer. Então hoje a gente tem preso cavando um açude, que não tem necessidade nenhuma de ter um açude, mas justamente para ele poder ter que fazer um filtro para essa. E de
algo que eu nunca tinha escutado dentro da penitenciária. E eu falei, gente, de onde está tudo isso? E eu comecei a olhar para o alto, falei, de onde está surgindo essa música? Porque me parecia até uma música clássica, não sei dizer ao certo qual era o estilo, mas talvez um sax, alguma coisa nesse sentido, e eu me arrepiei. E aquele caminho que eu sempre fiz, ele ganhou pouco. Eu olhei de uma forma diferente, eu me sensibilizei num lugar que eu sempre estive, mas de uma forma ou outra. E quando o Renato estava dizendo sobre a ressocialização, sobre fazer esse mundo real, eu fiquei pensando muito em quem faz, sabe? É muito fácil a gente se colocar dentro de uma caixa. E quem está lá todos os dias, eu já estive nas duas penitenciárias e hoje eu estou no Ceresp. Quem está lá todos os dias faz diferença na forma como trabalha com o preso, para como ele também vai reagir a algumas situações. Então, assim, eu não diria que o açude é só para o preso ter o que fazer, mas eu diria que o açude também é para deixar um ambiente mais tranquilo para o próprio servidor. E faz com que ele também se sinta mais acolhido naquele sistema, porque é muito difícil, não é fácil para quem também está lá todos os dias, mesmo que esteja lá recebendo para estar, sabe? Que esteja lá também com desejo. Mas chega uma hora que o sistema é muito maior do que você. E se você não tem essa sensibilização, né, que você apontou, que a Luciana faz com o preso, se o funcionário também não tem isso, eu acho que é muito fácil ele se enquadrar dentro de um sistema que não é de ressocialização. Mas às vezes é só de um atendimento, puro atendimento. Isso que você falou é muito importante, porque a gente agora já está a gente até participou de uma missa na catedral pelo sistema penitenciário. A gente agora, só esse ano, a gente já teve 3 suicídios de agentes penitenciários. De agentes? Agentes. Fora policiais militares, policiais civis. Então a gente vem dessa necessidade de abrandamento do ambiente de trabalho até como uma forma de um sujeito estar menos vulnerável ao estresse. Então, por exemplo, lá na Grosval dos Espíritos, agora a gente vem tentando conscientizar o servidor de que se ninguém fizer por ele, se ninguém faz por ele, ele mesmo tem que fazer. Então a gente vem estimulando eles a fazer uma vaquinha para poder melhorar o alojamento, porque é o local onde ele fica, é o local onde ele vai no banheiro. Então, mas eu não acho certo fazer isso, é o Estado que tem que fazer. Tá, mas o Estado não faz. E aí? Você está trabalhando aqui, você vai ficar com o ambiente desse jeito? Ou a gente vai tentar melhorar isso? Então a gente vem conseguindo gerar neles essa consciência de que o ambiente está ficando melhor também para eles. E de fato, para quem foi na Ariosópolis Campus Pires há 2 anos atrás, não estou de forma alguma criticando gestões anteriores, mas a pessoa que esteve lá há 2 anos atrás e a pessoa que for hoje, ela vai ter essa verificação assim, visual, primeiro no visual. Né? Ela vai ver que a unidade está muito diferente. Segundo, o clima também mudou muito. Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar, principalmente para vocês, aqui são todos voluntários, ou também tem funcionários da banca, como é que é? Tem cambiados. Então, uma coisa muito importante falar para vocês, gente, é que não se enganem. O maior problema que vocês vão ter com o sistema prisional não são os presos, são os servidores. Tá? Todos vocês terão problema com os servidores. O preso vai respeitar vocês como vocês nunca foram respeitados, independente dele valorizar ou não o que vocês estão fazendo. Porque se eles fizerem isso aqui com vocês, eles vão apanhar dentro da cela, não é dos agentes não. Tá? Os presos, eles têm esse código de conduta deles, de respeito aos professores. A gente nunca teve nenhum incidente com nenhum professor dentro da comunidade prisional, pelo menos não aqui em Juiz de Fora. A professora, ela fica trancada dentro de uma sala de aula com 25 presos sozinha. A gente nunca teve nenhum tipo de incidente. A Luciana fala que quando ela vai abraçar o preso se surpreende e fica afastado, porque ele não espera aquilo dela. Então, o respeito que vocês terão dos presos é imenso. Agora, dos servidores, o servidor vai achar que é besteira. Para ele vai ser muito melhor se vocês não cheguem a fazer nada dentro de uma unidade prisional, porque ele não vai ter que extrair o preso da cela para colocar dentro da sala onde vocês não atenderam. Então, não concorda com a política, não concorda, que é uma coisa que beira o ridículo.
Às vezes você está com um psicólogo fazendo um atendimento ao preso, o preso está fazendo um desabafo com você e ele fala alguma coisa que desagrada a gente. O agente penitenciário entra no meio do atendimento e tira o preso. Isso já aconteceu. Entendeu? Ou chama a atenção do preso depois, e aí depois o preso conta isso para vocês. Sem dúvida. E a gente vem trabalhando nesse sentido. A gente vem trabalhando muito firme nesse sentido. Por que da necessidade dessa conscientização? Porque sem essa conscientização do servidor, a gente não vai conseguir nem o mínimo de ressocialização. Entendeu? Deixa eu só terminar essa linha de raciocínio. Porque é o seguinte, o servidor ele tem que entender que dentro de uma unidade prisional a segurança não é atividade meio. A segurança é atividade, não é atividade fim, ela é atividade meio. E a finalidade dele ali não é preservar a segurança. Ele tem que preservar a segurança para que a gente consiga alcançar a ressocialização. Essa é a diferença. Dentro de uma unidade prisional, é diferente da polícia militar. A polícia militar, a segurança é a atividade fim da polícia militar, da polícia civil. Agora, dentro de uma unidade prisional, a segurança é a atividade meio para se alcançar a ressocialização. E por que eu falo dessa importância? Agora você pode falar. Porque tem a ver com isso. O seu comentário me fez lembrar o seguinte. Não sei se você estava no Sereste nessa época, você vai lembrar. No Sereste, era a unidade que a gente mais tinha problema com a equipe. E isso deve ter sido lá para 2014, 2015. E aí, durante 2 anos, a ABAN, sem oficializar, ela ia e fazia uma reunião com os presos, mas começou a ir fazer uma reunião com a equipe. Então a gente começou a fazer um subprojeto com a equipe. Porque o que a gente notava? Não só a equipe atrapalhava a gente, ela impedia o trabalho, mas a equipe ela sabotava o projeto com os presos. Entendeu? Ela metia o pau, ela impedia, não, esse preso não vai ser retirado hoje, não, porque ele... Então, várias questões. E a gente começou então a fazer um trabalho com a equipe. Então, fizemos alguns encontros com os agentes, tentando discutir minimamente com eles. Na verdade, a gente trabalhava a possibilidade da ressocialização. O nosso tema é esse: discutir a possibilidade da ressocialização. E só mais um comentário em relação a isso, porque eu, quando fui diretor de uma instituição de idosos, eu tentei abri-la. Qual foi a maior dificuldade? A equipe. A equipe foi a que mais me limitava, quem mais me dificultava. Mãe. Quem mais me dificultava e quem mais então eu tive que trabalhar, eu cheguei à conclusão que se eu não trabalhasse com a minha equipe, eu não ia conseguir avançar com nada. E assim, pode falar. Não, pode falar. Não, mas na verdade não tem resposta, você está fazendo uma observação. Uma coisa é sobre o perfil dos presos de fora, assim, de Facção, idade. E se existem casos de modelos assim, de socialização no Brasil, e o que eles fazem de diferente assim, do que Tá. Então, só para poder terminar a linha da socialização, por que é importante essa consciência do servidor? Para que ele também proporcione isso. No Brasil, a gente tem pena de morte? Não tem, né? No Brasil, a gente tem prisão perpétua? Não tem. Então, a gente tem que saber que o sujeito que foi preso vai ser devolvido à sociedade. Então, isso é muito sério. Nos Estados Unidos tem pena de morte, nos Estados Unidos tem prisão perpétua e eles se preocupam com isso. Então, por que a gente que devolve o sujeito à sociedade não vai se preocupar com isso? Né? Então, estou dando um exemplo dos Estados Unidos, que é o primeiro mundo, mas acho que, na verdade, a gente tem que falar mais de Europa, porque os presídios da Europa é que são modelo, não dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é muito criticado porque eles trabalham, apesar de respeitarem os direitos humanos dentro das unidades prisionais legalizadas, porque a gente tem as outras que são meio à parte, onde tem tortura e afins, mas apesar da gente de lá ser primeiro mundo, na Europa é que a gente fala de unidades plenas, com ressocialização plena, porque nos Estados Unidos é adotado o modelo de unidade prisional totalmente privada, 100% privada. E isso lá é muito questionado, porque acaba que eles conseguem lucro diretamente com a população carcerária que eles têm. Então, é muito questionado isso, tanto que aqui no Brasil não é possível a privatização de 100% da unidade prisional, apenas um percentual dela.
Mas aí voltando, por que é importante essa socialização no Brasil? Porque a gente vai devolver o sujeito à sociedade. Então a gente tem que pensar isso na forma como a gente vai devolver esse sujeito. Por isso que a gente tem sim que pensar em política de socialização. E hoje a gente já vem reconhecendo que a política de socialização, na verdade eu não posso falar de política porque a gente tem isso como ideia. No Brasil a gente não tem uma política efetiva de socialização. A gente tem às vezes várias pessoas com boa vontade, mas que também não sabem como se unir para poder aplicar essa socialização. Mas a gente tem que pensar nisso não apenas com o sujeito que está preso, mas com a família dele. Às vezes eu faço algumas coisas na unidade prisional, eu faço isso mais no CESP. Na Biosol, por conta da função que eu estou atualmente, às vezes eu não tenho essa lida tão direta com o preso quanto às vezes acontece no CESP. Mas quantas vezes dentro do CESP eu fiz o preso ficar com vergonha do filho dele, para ele ver que o filho dele estava sentindo na pele o motivo da prisão dele. Então, quantas vezes eu já falei com um preso na frente do filho dele, que o filho dele estava com vergonha de ir na escola porque o pai estava preso. Então, eu também tenho que fazer com que o preso fique com vergonha da situação dele. Não é ficar colocando pano. Ah, não vamos, ele está preso, ele já está sofrendo, não vamos falar, porque muitas vezes a família pensa isso. Então, a gente tem que fazer com que eles encarem isso de frente, para poder saberem que se eles entrarem num novo caminho, isso vai ser melhor não apenas para eles, mas também para a família dele. E a gente vem aquela questão de educação, né? A educação o sujeito, como você falou, o sujeito não é fruto do meio onde ele vive, mas onde ele nasce. Então, se a gente tiver pais que reconhecem a importância de uma boa educação, para que os filhos tenham novas oportunidades, a gente vai precisar de falar nem em socialização, né? A gente vai falar que o sujeito que recebe uma educação boa desde quando nasceu, ele nunca vai se inserir no mundo da criminalidade. Então, a gente tem muitas políticas que não são necessariamente de socialização, mas acabam repercutindo na socialização. Isso é muito importante. Você fez uma pergunta que eu não respondi, você repete para você. O perfil dos presos sobre o modelo de socialização da penitenciária. Tá, no sul do Brasil a gente tem algumas unidades prisionais que são bem modelo, mas assim, é uma coisa que eu já propus, inclusive pode ser que vire projeto de lei aqui em Minas Gerais. A superintendente de humanização do atendimento também propôs isso e ela que está puxando isso, que é o seguinte, já que o salário, a justificativa dessas unidades lá do Sul seria um modelo. Hoje o salário do preso, como eu disse a você, é dividido em 3 partes, uma vai para ressarcimento ao Estado. Só que essa parte vai para ressarcimento ao Estado, o Estado absorve isso e isso some. Então, a gente dentro da unidade prisional não tem dinheiro para fazer nada. Hoje, dentro da Biosol do Campos Pires, a gente recebe uma verba que a gente chama de despesa miúda, de R$3.000 por mês. Eu tenho que fazer tudo dentro da unidade com esses R$3.000 por mês. Eu não consigo fazer nada com isso. Se a gente for parar para pensar que a gente tem 156 celas, com 156 vasos sanitários, chuveiros, entopem o tempo todo, porque cada cela dessa é construída para 2 homens e tem em média 6, só com encanamento que eu tenho que substituir mensalmente eu já gasto essa verba. Então R$3.000 não é nada. E essas unidades do Sul, elas criaram uma legislação, na verdade o governo do Sul, se eu não me engano, Santa Catarina, a legislação deles diz que essa verba, essa terceira parte que vai para a ressarcimento ao Estado, ela fica na unidade. Então, olha só que interessante, os diretores dessa unidade prisional, eles direcionam essa verba não apenas para os presos, aí vai no que você falou, também para os servidores. Olha, se a gente tiver hoje 100 presos trabalhando nessa unidade, dentro dessa unidade prisional, eu consigo fazer uma sala de musculação para os servidores da unidade. Olha que senhor estímulo. O servidor fica estimulado a tirar o preso para trabalhar, a fazer aquele trânsito, porque é muito difícil esse trânsito interno de presos. Aí o servidor fica estimulado, porque quanto mais preso ele tirar para trabalhar, maior vai ser o retorno que ele vai ter com o servidor. Então, às vezes ele vai ter um alojamento melhor, ele vai ter uma sala de ginástica, chuveiros, enfim, aquele dinheiro que iria para ressarcimento do Estado, que o Estado não faz diferença nenhuma, passa a poder ser gasto dentro da própria unidade. Então, olha só, se a gente dividir esses R$700 que o preso recebe, ou 750, para ficar fácil de fazer a conta, se a gente dividir por 3, R$250. Se eu tiver 10 presos trabalhando, são R$2.500. Se eu tiver 20, R$5.000. Imagina a gente recebendo isso mensalmente dentro da unidade, podendo investir na própria unidade, construir sala, comprar equipamento de informática para poder fazer laboratório de informática, fazer uma oficina mecânica. Então,
Isso que já tem lá no Sul, como modelo, é o que a gente quer implantar aqui. E o Estado não vai gastar um real. Pelo contrário, eu vou poder até abrir mão dessa débito dos R$3.000 que eles têm que mandar para a gente mensalmente. E vai ser muito impacto na socialização. Muito mesmo. Muito mesmo. E inclusive para bem-estar do servidor. Porque assim, o servidor também tem, ele se sente inseguro de ter que entrar numa galeria para poder abrir uma cela, ele não sabe o que vai acontecer quando ele vai abrir aquela cela surpresa, está com uma faca na mão, enfim. Se a gente tiver esse retorno de verba, a gente consegue informatizar o sistema prisional. A gente consegue fazer a abertura automática de cela, entendeu? Então, olha aí o servidor sendo privilegiado e, ao mesmo tempo, o preso tendo esse retorno imediato. Então, assim, se a gente tiver esse tipo de política aqui em Minas Gerais, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande das unidades prisionais. Vai ficar muito melhor para os presos e para os servidores. E quanto a perfil dos presos de Juiz de Fora, né, que você perguntou, você diz o que de crime? Crime cometido? De cor, Estatística é uma coisa muito cara. O Estado não faz esse tipo de estatística. Mas, assim, na vivência, a gente está verificando hoje que não tem mais essa coisa só de negro. Está bem democrático, por assim dizer, né? Mas a gente percebeu um reconhecimento muito grande da massa carcerária. Cada vez mais o pessoal está se inserindo no mundo do crime muito novo. E aí a gente tem pessoas que às vezes com 18 anos já estão completamente inseridas, porque já vem a droga, não teve jeito, né? Tanto para a criminalidade quanto para o uso, a droga é democrática, ela atinge qualquer um. E aí o sujeito, às vezes, com 10 anos de idade, já está trabalhando aqui, a gente não tem aqueles mesmos problemas de favelas do Rio de Janeiro, mas temos sim esses problemas aqui, inclusive em Juiz de Fora temos. Graças a Deus não temos problemas com facções criminosas aqui ainda. Mas também a gente já tem a presença do Comando Vermelho em Juiz de Fora, pela proximidade com o Rio de Janeiro. Mas briga de facções a gente não tem. Mas a gente percebe esse rejuvenescimento da massa carcerária. E aí, está filmando aí? Eu não posso falar do meu chefe. Mas às vezes a gente. Não, eu vou mudar o jeito de falar. Não, mas se bem que em relação ao governo anterior não tem problema nenhum. Vamos guardar. Agora eu lembrei que é do Pimentel. Que deveria ter investido mais em cadeia, porque daqui a pouco pode acontecer dele ser preso. Não sei se isso vai acontecer. Né? Mas uma coisa que passava na televisão é que os índices de reincidência em Minas estavam diminuindo. E de fato estavam. Por quê? Eles estavam diminuindo porque a população carcerária estava rejuvenescendo. Então tem mais gente que está sendo presa pela primeira vez do que mais gente sendo presa de novo. Então não é que eu estou reduzindo a reincidência, que proporcionalmente eu tenho mais gente sendo presa pela primeira vez. Então, mas na verdade a população carcerária em 2011 era do Ceresp de 550 a 600 presos, hoje são Ceresp de 1.100. Então não é que eu reduzi a reincidência, eu reduzi o percentual em relação aos primários. Então tem muito mais gente sendo presa pela primeira vez. Entendeu? E aí eles divulgavam na televisão, fazendo propaganda, que os índices de reincidência em Minas estavam reduzindo, mas balela, não tinha nada disso. É igual a casa que eu não sei como é que chama, de menor. O sistema socioeducativo. Sistema, né? Eu vi, uma vez eu estava lá em Belo Horizonte, nossa, mas teve um que propôs lá, puseram fogo nos colchões. O Juiz de Fora foi assassinado dentro da cela. Pois é. Acho que foi ano passado, ano retrasado. Uma pergunta e um comentário. A pergunta é o seguinte: Não respondi essa pergunta. Você não falou dos crimes. Ah, tá, dos crimes. Tráfico e coisas vinculadas ao tráfico. Então, homicídio de fora é por causa do tráfico. Furto, cometeu o crime para poder usar a droga. Assalto, se for de menor potencial, cometeu o crime para poder sustentar o lixo. Mas esse ano já pegaram muita droga que passava por aqui, que chegava por aqui. Pegaram. Mas gente já dá uma... Eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma sensação, é uma sensação minha, tá? Não falo. Eu acho que toda vez que pega um caminhão com droga foi para poder passar mais. Pega uns, outros entendeu? Eu acho que até o próprio criminoso faz a denúncia, porque a polícia faz uma besteira, e todo mundo para poder fazer aquela apreensão. E isso está passando é um que agora tem essa sensação. Tem um termo que eles falam, não sei se é boi de... Boi de piranha. Boi de piranha, fala que ele é o boi de piranha, o resto faz tudo. Parece que quanto mais prende, mais tem. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta sobre isso também? Claro. Porque assim, eu sou antiproibicionista, né? Eu não acredito que a proibição das drogas vai resolver problemas
que elas causam. Na verdade, a proibição, na minha visão, causa vários outros problemas que o uso de drogas em si não causaria. Né? Por exemplo, o tráfico de drogas, né? E tudo que vem em torno do tráfico. Por exemplo, a gente tem proibição assim, de verdade das drogas desde 1920 começou até 1960, 70 que realmente começou a guerra às drogas. E não tem 50 anos isso, né, que a mesma política está sendo aplicada. E assim, a população carcerária está aumentando e, como você falou, o uso de drogas não diminuiu, o tráfico de drogas não diminuiu, é uma coisa que dá lucro e o lucro maior não está na mão de quem está preso, né, é o lucro assim, que está na mão de grandes assim, figuras, né, que estão até algumas estão inseridas até no meio político, né, igual a gente viu o caso do Perrella, por exemplo, com 450 quilos. Então, assim, queria saber... 450 quilos de quê? De pasta base de cocaína. Então é isso aí que eu quero entrar nesse mas acaba a sua pergunta. Então, mas eu acho assim, que tá claro que cada droga tem potencialidade destrutiva maior uma do que a outra, né, tem que ser tratada de forma diferente. Mas assim, você como sendo diretor do sistema prisional, você não acha que essa política não se justifica? Né? Você não acha que está na hora de mudar a forma de lidar com isso? Eu vou te dar a minha opinião. Tá. Nos Estados Unidos a bebida alcoólica era proibida. 1920. E existia um mercado de tráfico de bebida alcoólica, o pessoal que fabricava fundo de quintal, enfim, era proibido. Depois que acabou a proibição, resolveu o problema da questão da bebida alcoólica. Mas quando a gente fala de droga, a gente não pode generalizar, porque tudo é droga, né? Então, assim, a gente tem drogas de menor potencial ofensivo ao organismo. Então, se a gente for tratar de descriminalização, sinceramente, não vejo o menor problema de descriminalizar a maconha. Não tem problema. Mas quando a gente começa a falar de cocaína, crack e outras que estão surgindo ainda mais graves, então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode falar de fazer com que deixe de ser crime de uma forma genérica, mas pode fazer um estudo pormenorizado. Porque a gente não tem nem sistema de saúde para absorver se fosse legalizado tudo. Entendeu? Por exemplo, a dependência que o crack causa. Ainda que fosse legalizado e barateasse o custo, a quantidade de dependente que teria seria uma coisa absurda. Então, hoje, por mais que o cigarro tenha uma série de impostos em cima, o Estado gasta mais com o tratamento do pessoal que usa do que com o que se arrecada impostos. E o tráfico não teve muito, não acabou. E o tráfico não acabou. Mas tem um dado importante do cigarro. Isso é importante falar, porque hoje a gente tem tráfico não só de cigarro no Paraguai, mas de cigarro que é fabricado dentro do Brasil fingindo no Paraguai. Então, assim, por mais que a gente crie fornecedores oficiais legalizados de determinadas drogas, o tráfico também não vai acabar. É claro que vai deixar de ser crime o tráfico, mas ainda assim o sujeito vai ter fábricas ilegais, que aí a gente vai estar tendo um outro crime, né? Igual acontece com o cigarro. Então, assim, eu sou a favor, sim, de alguns tipos serem descriminalizados, mas eu acho que tem que ser feito um estudo bem incisivo em cima disso daí. Tá? Só para um comentário lá atrás, porque senão o assunto sai. Ele estava falando dos desafios do sistema prisional. Vou comentar um de vocês que a Ban está lidando. O Bruno mesmo falou que em novembro do ano passado foi inaugurado um anexo feminino para a unidade, que está no PGE. Então é o prédio mais novo dentro da unidade prisional. E aí a Ban trabalhou lá dentro e outro dia chegou e ouvido que um dos problemas era que as presas, que é a unidade feminina, as presas naquele frio que estavam tomando banho frio, porque tinha um erro na parte elétrica, você não podia lá olhar. Eu fui lá olhar a parte elétrica. Quando cheguei para olhar a parte elétrica, resumo da história. Eu propus recalcular toda a parte elétrica da unidade, ela foi toda calculada errada. Resumindo, para não falar um problema muito grave, mas os chuveiros eles não têm um sistema de aterramento que é essencial para evitar choque. Então, a qualquer momento, as presas podem ser eletrocutadas no banho, porque não tem o mínimo conhecimento de aterramento. Mas isso aí é só mudar a temperatura com o shampoo. Isso aí é direção mais fácil esse problema, né? Conclusão. Mas a diretora da unidade está extremamente envolvida, quer resolver a situação, só que
está tendo que ter um trabalho voluntário meu de recalcular e depois de treinar os presos para fazer a troca da fiação. Mas se não fosse essa parceria com alguém de fora, eles não têm como resolver isso, porque oficialmente a unidade nova tem esse problema sério. Mas isso é culpa nossa, sabe por quê? A gente tem um perfil de gestores que querem fazer a coisa, querem ver a coisa resolvida. Entendeu? E aí o Estado já acostumou a largar porque as coisas se auto-resolvem. Entendeu? Lá na Biosol, a gente estava com um problema na caixa d'água lá, que até meu pai teve lá para poder tentar resolver, porque meu pai é técnico de eletrônica. A bomba, né, do sistema de captação de água queimou e ele foi para lá para poder remendar os circuitos. Então, quer dizer, mas eu tinha que ter feito isso através do Estado. É uma coisa retroalimenta, né? Você vai retroalimentando. Tudo no Estado é mais caro. Então, a gente fala, por exemplo, de construção do anexo, se eu não me engano, não sei se ficou em 600 mil ou 900 mil reais a construção do anexo, que ao meu ver já é muito. Mas se tivesse sido feito pelo Estado, seria 5 milhões. Entendeu? Então, tudo é mais difícil. Né? Então, assim, parece que a gente evita de gastar, porque quando gasta 10 vezes mais do que seria necessário. Tem até um deputado, acho que você conheceu ele lá aquele dia, conheceu? Aquele que esteve lá na unidade, o Bartô, não estou defendendo, porque até porque eu não o conhecia antes, mas ele fez um projeto de lei, se eu não me engano, acho que já virou lei, para que toda licitação agora tenha seguro. Para que quando for publicada a licitação, se for escrito que aquela obra vai ficar em 5 milhões, tem que ter um seguro, com pena da licitação ficar mais cara por causa do seguro, que fique em 7 milhões por causa do seguro. Porque hoje no Brasil você começa uma obra de 5 milhões e por causa dos ativos a obra fica de 30. E por que ele coloca o seguro? Porque você já viu alguma seguradora falir? A seguradora fiscaliza. O Estado não tem poder de fiscalizar. E se você colocar um seguro de uma seguradora particular, ela vai fiscalizar a obra para não tomar prejuízo. Ela vai ter engenheiro bem competente trabalhando. Entendeu? E aí a gente vai ter o caso que se der um problema naquela obra, o Estado vai estar sendo indenizado ao invés de pagar mais. Então, assim, é uma ideia, né? Uma dúvida: suicídio de preso, porque você tocou rapidamente no suicídio de agentes, mas eu queria conversar um pouquinho sobre o suicídio dos presos. Como é que é isso? Temos mais de agentes do que de presos. Mais gente? Mais de agentes do que de presos. Estou tentando lembrar que eu acho que a minha gestão da Jerusalém não teve suicídio. Não estou lembrando. Mas Teve morte natural, acho que o suicídio não teve, não. Isso é tão O recorrente eu assim. separei em 2, sendo que um deles bem questionável. Parecia mais um homicídio do que suicídio. Eu queria dar só uma palavrinha, quando você fala em retirar o preso da cela, açude, só para o preso ter um que fazer. Naquele gesto simples que a gente fez lá de fazer biblioteca no Ceresp, eu lembro que um rapaz que me ajudou a organizar a biblioteca era uma pessoa que eu conhecia fora daqui. Como é que era o nome dele mesmo? Vitória Castellani, né? Sim, sim. E depois eu fui te pedir para ele continuar cuidando Da biblioteca, ele ficou lá um tempo. Passaram-se muito tempo, eu não vi mais. Eu lembrava dele, quando eu olhava para ele, eu lembrava muito daquele cara do filme Um Sonho de Liberdade, que eu cuidava da biblioteca, eu tomava muito cuidado dele, quando o cara do filme fugiu. Ele poderia ter muito tempo depois, nem lembrava mais de nada, ia só cumprimentar, ele parou o carro, me chamou, me deu um abraço, eu fiquei até assim, impressionado, ele falou: você não sabe o bem que vocês fizeram para mim, que vocês me tiraram de dentro do presídio com aquela biblioteca. Eu ia para lá toda a tarde, eu não Que conseguia ano? sair. Foi 2013? Foi? Foi em 2013 isso? Não sei, deve ter Só para sido. vocês falarem, para vocês saberem, ela doou. Foi a senhora mesmo ou a senhora intermediou? Eu só fui intermediária. Mas o Foi uma parceira da importante mãe do outro. foi feita uma doação de uma biblioteca lá para o Ceresp de Juiz de Fora, e não apenas da biblioteca, mas também da reforma do ambiente. E essa biblioteca foi precursora do projeto que a gente fez no Ceresp, que era um projeto de remissão pela leitura, em que cada livro lido pelo preso ele tinha uma remissão de 4 dias de pena. Então, se ele lesse 12, ele podia ler um por mês, para poder ter essa remissão. 12 livros lidos no ano eram 48 dias a menos para ele na pena. Foi a precursora. E aí, teve o CNJ estabeleceu, através da portaria, que o preso lendo faria uma resenha para poder ter essa remissão. No caso, a gente lida com uma população, vou ser bem honesto, né? Eu não sei fazer resenha.
Então a gente lidou com a população que também não saberia fazer resenha. E aí a gente propôs para o juiz que ao invés de fazer resenha, a gente fizesse uma provinha de múltipla escolha com 10 questões contidas no livro, né, questões do livro. Se o sujeito acertasse, ele tem a remissão da mesma forma. O juiz aprovou, e aí esses livros, essa biblioteca devagarzinho, a gente foi implantando esse projeto de remissão da leitura na unidade. E segundo o testemunho desse menino, mais do que isso, tirar ele do ambiente Sim. enquanto está lendo o livro, né? Com certeza. Ele ficava lá lendo o dia inteiro. Exatamente. Ele ficava lá lendo o dia inteiro. Eu posso só fazer um comentário que o Renato traz essa questão do chuveiro que vocês falam, né? Que lá no anexo o chuveiro é quente, né? Mas tem essa questão de uma das participantes estar tomando banho gelado. Isso me fez lembrar que lá eu percebo muito como que as pessoas são criativas diante da escassez, né? Eu e a Fernanda, a gente sempre fala um pouco disso, né? As meninas, por exemplo, elas esquentavam a água com o quê? Com a garrafa PET, esquentando para poder não tomar banho frio. Como assim esquentando a garrafa? Esquentava no fogo a garrafa PET, colocava na água, a água ficava morna. A gente de fora, tudo é tão prático, né? A gente jamais vai pensar em umas coisas assim. Isso é só um exemplo de outras coisas que eu percebi e falei assim, cara, teve um que chegou a fazer chuveiro com a garrafa PET. Eles fazem com fio, eles montam a resistência com fio. Sabe o que eu achei quando fui na Oswaldo? Agora já não entro mais lá no pavilhão, mas de início eu ficava o tempo todo acompanhando as revistas. Um belo dia eu entrei numa cela, tinha uma caixinha. E aí eu falei, o que tem aí? A gente estava fazendo a revista na cela. Ai meu Deus, não leva não. Levei. Eu não sei o que tem dentro. Gente, acho que você viu essa caixinha lá na sala. O preso fez uma caixa de papelão e aí ele pegou um marmitex que vinha de cada comida dele, ele forrou essa caixa de papelão todinha por dentro, de uma forma que ela abrisse e fechasse, e fez uma resistência com um pedaço de fio. Ele fez um forninho para ele esquentar nisso. Olha o doideira. Ele fez um forno para ele fazer. Ele fez um Não, eles têm isqueiro. Eles têm isqueiro. Mas o isqueiro não vai esquentar o misto, né? Ele fez um forninho para fazer o misto. Então, são as coisas, realmente, eles têm muita criatividade. Nossa, é cada coisa que eles fazem, vocês não imaginam. Cada coisa que eles fazem. Uma coisa boa que eu vi que você está com a sua sacola aí, cadê a sua sacola? A Luciana ganhou uma sacola. Sacola de leite? Aí foi ver que sacola é essa, como é que eles fazem? Eles ganham leite, então eles pegam o leite e transformam em Cada saquinho de leite. Isso é feito por ele. Mas é um projeto lá, né? Oi? Não, tem que ser projeto. É o projeto dele. Essa aqui não, essa aqui foi essa aqui você que deu, né, Luciana? Não, eles tiraram do Essa colchão. linha eles montam. Foi do colchão. Mas porque quando eles não têm do colchão, eles fazem do próprio cobertor. Eles desfiam o cobertor. Ou a própria, eles puxam o plástico até ficar fininho. E eles estão tentando, sabe, assim, vender para nós a ideia de a gente vender na feira. Eles querem que a gente venda as sacolas para eles na feira. Eu ia propor para poder fazer essa sacola para todos os visitantes entrarem, mas eu fiquei com ódio dessa sacola porque foi o seguinte: o acautelado fez essa sacola, só que aqui eu não vou xingar, mas ele não lavou o saquinho de leite. Aí eu deixei ela dentro da minha sala e entrei de férias. A hora que eu voltei, vocês não imaginam a catinga que estava na minha sala. Aí eu falei, não, eu odeio essa sacola. Aí eu não quero saber mais dessa sacola. Mas aí, gente, é assim, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria mesmo traçar para vocês o perfil do que é o sistema prisional do Juiz de Fora e ficar bem aberto para dúvidas. Acho que uma pergunta que não é para você rasgar cedo, mas é para dizer o seguinte: na sua visão, como diretor, quais são as maiores contribuições que acham que os nossos projetos lá dentro causam? Então, como eu ia encerrar, eu ia falar agora do projeto de vocês, pior que eu ia estudar. Mas assim, primeiro eu vou traçar uma linha de como que a gente se conheceu, né? Na verdade, eu não conhecia a ABAN. Primeiro, a ABAN, ela começou a fazer o atendimento de presos de forma obrigatória. Os presos, eles eram obrigados a participarem de um projeto por determinação do juizado especial. Geralmente por droga, né? O sujeito pego usando, né? O sujeito foi pego usando
já que não é crime o uso, mas ele tinha que se submeter a grupos, né? E como ele não está em liberdade para participar de um grupo no meio externo, esse grupo era formado em unidade prisional. Não existe nenhum local no Brasil isso. Não. E aí esse grupo formado na unidade prisional chegava com os ofícios do juizado especial, eu repassava esses ofícios para a Adriana, e aí de acordo com a duração, que se eu não me engano era de 2 meses, não é? Era 12 encontros, 3 meses. 3 meses. A gente ia juntando esses ofícios para que quando chegasse o quantitativo de 12, se criava um novo ciclo, e aí esses presos participavam de forma obrigatória. E aí o Renato identificou que muitas das vezes o sujeito que ia para o primeiro encontro obrigado e puto por estar lá, quando encerrava esses 12 encontros, pedia para poder continuar participando. E aí ele pensou na possibilidade de abrir vagas para voluntários e também para aqueles que já participavam continuarem. E aí de uma coisa que era obrigatória passou a ser uma coisa que era extremamente satisfatória e enriquecedora para os acautelados. E hoje a gente tem mais presos voluntários do que obrigados. A gente tem mais voluntários do que obrigados. E aí, por muito tempo, veio o projeto Alternativa Legal correndo através desses atendimentos. E aí, no ano passado, veio essa nova proposta, né? Da intervenção através das artes plásticas. A nossa amiga usa o uniforme dos Caças Fantasmas, eu já falei que é dos Caças Fantasmas. Já assistiu? A Luciana está lá fazendo essa intervenção através das artes plásticas. Então, hoje, além desse projeto Alternativa Legal, a gente tem... Como é que é o nome do projeto, Luciana? Lift Barrosa. A gente tem esse projeto acontecendo. E, assim, essa participação é muito positiva, ela é muito legal. E a gente não tem, assim, é difícil até de mensurar, porque a gente, para além da importância desse curso, que só participa dele quem tem bom comportamento, então é uma coisa que é importante falar em relação até ao trabalho também, só pode trabalhar quem tem bom comportamento, só pode participar do curso quem tem bom comportamento. Então, se o preso tem expectativa de ter acesso a esse tipo de benefício, ele tem que manter um bom comportamento, então a gente gera um bom comportamento na massa carcerária. Então, para além desse bom comportamento que a gente gera desses presos que participam desse tipo de encontro, a gente tem essa sensibilização, às vezes a descoberta, né? A autodescoberta, que eu acho que é mais importante, né? O sujeito passa a se conhecer melhor, ele passa a se sensibilizar um pouco mais, muitas das vezes ele passa a ser mais receptivo para os companheiros de cela. A gente já teve casos de acautelados que eram extremamente fechados, não conseguiam verbalizar sobre alguma dificuldade, e após esses 12 encontros passaram a ser mais abertos. Isso assim, preso que trabalhava no núcleo de saúde, chegou a abrir para a gente, pô, fulano, depois que passou a participar desse curso, virou outra pessoa. Já teve caso lá de choradeira durante os 12 encontros, né? Eu não sei se aconteceu contigo já, mas às vezes acontece aquela choradeira que parece que o sujeito desaba, né? É aquele momento que ele tem de se abrir, né? Essa aqui também, outro dia eu estava falando lá sobre isso, né? Quer dizer, o sujeito está emocionado, ela vai proporcionar uma festa de Dia dos Pais para os nossos presos lá, gente. Então, assim, isso vai além, né? O curso de artes plásticas que você está fazendo lá não tem nada a ver com isso, né? Então, isso vai muito além. Então, quer dizer, às vezes o preso se descobre, gera nela uma sensibilidade ainda maior e faz com que ela consiga proporcionar um bem ainda maior para esses presos. E aí a gente começa a ver que está tendo uma via de mão dupla, né? Não é só o preso que está se beneficiando, ela também está saindo dali enriquecida. E como é que é o trecho da música? Você falou, eu só peço a Deus Que a morte não pegue um dia, não, eu não seja diferente. Então, gente, uma coisa que eu procuro fazer dentro da unidade prisional, eu nunca estou indiferente à população carcerária. Eu não falo nem da população carcerária, mas o meio. Não tem uma vez que eu entro dentro do pavilhão que eu não me incomodo, que eu não me sinto mal. Tem até uma frase do Drauzio Varela, né, que cheiro de cadeia é um cheiro que não se descreve e que não se esquece. Não tem uma vez que eu entro dentro de um pavilhão que eu não me sinto incomodado pela forma como os presos estão alocados, pelo ambiente, pelo clima pesado. Eu não consigo ser indiferente àquilo. E se em algum momento eu passar a ser indiferente àquilo ali, é porque alguma coisa está errada. Então eu acho que eu não vou servir nem para ser gestor daquele local ali. Então é muito importante que a gente não seja indiferente. E essa música, a gente colocou
numa apresentação do Ceresp em 2011. A gente fez um clipe com cenas dos nossos presos e falando exatamente disso. Eu só peço a Deus que eu não seja diferente com essa música tocando de fundo. Essa música eu já conhecia e é uma coisa que a gente prega sempre, não ser indiferente àquilo que está acontecendo na unidade missionária. Se a gente for indiferente, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Beleza, gente? Então, foi um prazer estar com vocês aí. Se vocês precisarem, a Josal está de portas abertas para vocês, para visitar.